Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Herbert e bem-vindos a mais um Resenha de Minuto. E hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o orfanato. Bom, como eu disse na introdução, gente, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre O Orfanato, um filme de terror de 2007. Então, um filme que já faz bastante tempo, mas que ele entrou recentemente no catálogo do Amazon Prime Video e que vale bastante a pena vocês conferirem. E ele já chama atenção pelo fato de ele ter sido produzido pelo Guillermo del Toro. Mas vamos primeiro para uma sinopse para depois adentrar nas questões mais específicas da obra. Aqui a gente vai acompanhar a história da Laura e do Carlos. Esse é um casal que possui um filho, que no caso é o Simon, e eles recentemente se mudaram para uma casa muito grande, e no caso a Laura cresceu nessa casa. Mais especificamente, ali em um passado era um orfanato, a Laura era uma órfã, ela foi adotada e resolveu retornar para esse local, já que a casa estava à venda, porque um dos intuitos dela, junto do seu marido, é construir ali uma espécie de abrigo, né, para crianças com necessidades especiais, para que ela possa, então, de certa forma, devolver para a sociedade o que ela também teve, né? Um lar, alguém que pudesse cuidar dela, mas como ela não tem tanta estrutura, tudo, ela pensa em fazer algo mais enxuto, ali em torno de 5, 6 crianças, e ela está tentando tocar esse projeto. Sendo que o seu filho, né, o Simon, ele tem uma característica que é bem comum para crianças pequenas, já que ele deve ter ali em torno de 8, 9 anos de idade, talvez até um pouquinho menos, que é ter amigo imaginário. De início ele tem apenas dois, mas tudo vai mudar quando ele conhece o Tomás. O Tomás é um novo amigo imaginário que ele acaba criando, e que a partir desse momento o comportamento do Simão começa a se tornar bem diferente, bem agressivo, e a Laura começa a ter contato com coisas do passado dela, e mais especificamente em relação a esse Tomás. Começa a descobrir coisas macabras que envolvem esse orfanato. Não vou mais falar da história em si, para não estragar a experiência de vocês, mas eu quero agora falar do porquê que esse filme acaba valendo a pena. Bom, a primeira coisa que tem que dizer é que o filme, né, ele é produzido, como eu falei, pelo Guillermo del Toro. Na época ele já tinha chamado bastante atenção por causa do Labirinto do Fauno, né, ele já estava em alta, digamos assim, do cinema. E posteriormente, depois disso, ele fez muitas coisas, né, Círculo de Fogo, ganhou o Oscar, né, com a forma da água. Enfim, ele é um cara que fez seu nome, né, no cinema, na literatura e em tantas coisas. Mas aqui o filme é dirigido por um outro cara, que é o Juan Antonio Bayona, um diretor espanhol. Inclusive vale dizer que esse filme é uma coprodução entre México e Espanha. E no caso, o Bayona ainda estava ali também começando a sua carreira como cineasta. Ele já tinha obras anteriores, mas o Orfanato talvez tenha sido a primeira obra de grande visibilidade dele. E depois ele teve outras obras também muito boas. Teve o Impossível, que foi um drama também espanhol, que tem uma aceitação muito boa da crítica. Fez depois 7 minutos, né, 7 minutos depois da meia-noite, desculpa, Jurassic World. Enfim, ele conseguiu trilhar um bom caminho no cinema, e de forma justa, porque ele conduz esse filme muito bem. Mas eu acho que a produção do Guilherme Del Toro foi de fundamental importância, porque ele não foi aquele produtor que só colocou um nome ali para vender. Realmente dá para ver um estilo ali sendo colocado, né, sendo realmente através da produção, através de realmente conduzir uma ideia, um estilo de pensamento do que ele acredita, porque esse filme lembra bastante questões que a gente já viu no Labirinto do Fauno, que é um filme que não necessariamente é um terror, ele é mais uma coisa fantástica, com um drama bem forte, mas que se utiliza dos elementos de terror para poder contar essa história junto da fantasia, né? Uma história de drama que se utiliza de fantasia e terror. No caso aqui, por mais que esse seja um filme até mais vinculado ao terror do que o Labirinto do Fauno, ele é até um pouco mais leve em várias cenas, inclusive a classificação indicativa dele é mais baixa, é apenas 13 anos de idade. Então é um filme bem acessível até. Tem poucos jumpscares. O filme se baseia muito mais nessa questão, né, do terror psicológico e do drama da personagem principal. Então, esses fatores são coisas que eu acho que agregam muito, porque a partir dessa criatividade e principalmente da condução desses elementos, o Del Toro, junto do Bayona, conseguem, né, desenvolver uma história que se utiliza de clichês, sim, até porque essa história de amigo imaginário, tudo, não seria a primeira nem a última vez que é abordada no gênero do terror e da fantasia,
mas ele consegue trazer originalidade, principalmente por causa da trama, que é o mais importante. O filme acaba tendo várias reviravoltas ao longo da sua história, principalmente no final, os plot twists eu acabei achando bem interessante. Duas vezes eu achei que o filme ia acabar de uma determinada forma, e ele foi lá e reverteu, algo que me agradou, porque se tivesse tomado um dos caminhos que eu achei que poderia ter tomado, eu ia achar um pouco menos corajoso, e no caso ali eu gostei do final em si. O filme, né, também consegue trabalhar bem sem ter que utilizar efeitos visuais, né, de 3D, vídeos virtuais, né, no geral. Ele consegue ir ali através de efeitos práticos, através da criação atmosférica contar essa história. E eu gosto muito desse terror infanto-juvenil. Aquele terror que consegue ainda trazer um ar de fábula, que até lembra exatamente, né, as histórias dos irmãos Greens lá no início. Um outro cara que faz isso muito bem no ramo da literatura é o Neil Gaiman, que é trazer, né, essa fábula de horror, mas para o público infanto-juvenil, ali adolescente, e o doutor aqui faz isso de forma extremamente competente. Então, se você está a fim de assistir um filme de terror, não necessariamente um filme de terror muito, digamos assim, com os pés dentro desse gênero, mas que tem elementos de terror e brinca com outros gêneros também, como a própria fantasia que eu falei, e principalmente com drama. Em Orfanato você vai achar um excelente filme que tem assinatura sim do Guillermo del Toro, né? Ele não está na direção nem no roteiro, mas como produtor ele conseguiu deixar sua assinatura, e que também é extremamente bem conduzido pelo Bayona e pelas atuações do filme, já que a Laura consegue passar a estreia de forma bem convincente, todo o aperto que ela sente no coração, todas as angústias e todo o desespero em determinada parte do filme. O Simon, a transformação que ele tem para uma criança mais agressiva, e a própria incredulidade, né, a própria forma cética de olhar do Carlos, que é o marido da Laura, toda a situação, ele acaba não acreditando nessas questões de fantasma, tudo. Enfim, é um filme muito redondinho, muito completo, é uma fábula de terror muito bem contada. Então eu indico bastante, está disponível no Prime Video, né? Está disponível de forma acessível. Acredito que muitas pessoas já conheçam, né, esse filme, porque, como eu falei, ele já faz um tempinho que saiu, faz já 14 anos, né, 2007 para 2021. Mas, se você ainda não conhece, vale bastante a pena. Inclusive, comente aqui se vocês já assistiram, o que vocês acharam, se vocês ainda não assistiram, ficaram curiosos. E além de comentar, se inscrevam no canal, deixa o like, comente e compartilhe se vocês puderem, porque essas ações me ajudam demais, faz o canal crescer na plataforma. E também o filme, aqui na descrição tem os links, né, para o meu Instagram, para o meu Telegram e também para os meus livros, que para quem não sabe eu sou escritor. No caso, eu escrevi Suna uma Fuga, que é uma fantasia distópica publicada pela editora Pendragon, e também Cada Segundo Valioso, que é um suspense policial publicado de forma independente na Amazon. Enfim, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais, beleza?